neste Congresso. Ora, eu vou falar sobre as mulheres, o que equivale a dizer que vou falar acerca de mais de metade da população mundial, aquelas que suportam aos ombros a outra metade do céu, na imagem de Mao Tse-tung. Eu preferia que a minha conferência tivesse outro título: As Mulheres nos Mundos de Hoje. Apesar de nos falarem da aldeia global, é evidente que essa aldeia tem muitos tipos de casas e ruas, muitos jardins e descampados profundamente dispares. A longa história da humanidade, história essencialmente composta pela luta pela sobrevivência numa primeira fase e numa segunda fase pela luta pelo poder, é também a história do domínio do sexo masculino sobre o feminino. Domínio esse que, sobretudo nas sociedades americanas do Sul e do Norte e na Europa, só começou a ser interrogado e transtornado no final do século XIX e ao longo deste nosso século. Domínio esse que em vastas zonas do mundo ainda nem é sequer objeto de interrogação. Recuemos até Aristóteles, que nos fala desse domínio, e cito: é uma lei geral que existem elementos naturalmente dominantes e elementos naturalmente dominados. O governo do homem livre sobre o escravo é um tipo de domínio. O do homem sobre a mulher é outro. Esta é a primeira ideia que vos queria deixar. Quanto é recente esta nossa capacidade de conseguirmos sequer analisar as relações de poder entre as mulheres e os homens. Como dizia Jacques Le Goff numa conferência que pronunciou recentemente em Lisboa, foi necessário chegar ao século XX para que os historiadores se debruçassem sobre a história de uma metade da humanidade, ou seja, a história das mulheres. Lamento ter que acrescentar que alguns dos intelectuais, entre aspas, e aprendizes historiadores que se encontravam na sala riram-se. Julgavam que Jacques Le Goff estava a fazer chacota. Gostaria também de referir dois conceitos que nos interessam e que suscitam por vezes alguma confusão. São eles sexismo e feminismo. Sirvo-me de uma definição de Álvaro García Méssega, um autor espanhol, que me parece bastante claro. Sexismo: considerar a nível consciente ou a nível subconsciente que um dos sexos tem uma superioridade intrínseca sobre o outro. E feminismo: antes de tudo, um movimento contracultural. Trata-se nada menos de acabar com o sexismo que tem vindo a informar a nossa cultura há pelo menos 6.000 anos. Esta empresa é possivelmente a mais ambiciosa de quantas a humanidade procurou realizar até ao presente, dado o forte enraizamento cultural do que se tem que combater. Viremos agora para a esfera do religioso. Sabemos que Jesus Cristo pregou uma mensagem de libertação e de igualdade claramente exposta nos Evangelhos. Sabemos que Paulo insistiu na submissão da mulher, mas foi levado a escrever na Epístola aos Gálatas: não há diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Vocês constituem um todo em união com Cristo Jesus. Contudo, a Igreja, instituição, organizou-se e continua a organizar-se, e vou citar aqui um texto de um grupo de mulheres católicas portuguesas, em estruturas patriarcais e de formas rigidamente hierárquicas. Os lugares de autoridade e poder são reservados apenas a certa categoria do povo de Deus, a classe sacerdotal, e esta exclusivamente reservada aos homens. Para esta situação, vão buscar-se argumentos à teologia, ao magistério, à liturgia, à tradição. Setores onde a mulher ou em absoluto não penetra ou só muito remotamente influencia. A Igreja hoje já não discrimina em função da raça, da classe social ou da religião, mas ainda é possível dizer mulher com sentido discriminatório.
Recordo-vos que há cerca de 8 anos o Papa João Paulo II convidou os líderes de todas as religiões do mundo para se reunirem em Assis. A televisão comunicou-nos a imagem habitual. Os líderes religiosos são todos do sexo masculino. Aliás, eu prevejo que a esfera religiosa, que tem sido pouco interrogada no que diz respeito ao Estatuto das Mulheres, será nesta década uma área onde as mulheres vão fazer ouvir a sua voz com muita força. Sabemos que a própria noção da igualdade de direitos entre os seres humanos é uma noção muito recente, que tem cerca de 200 anos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 1776 fala dessa igualdade, mas quando Thomas Jefferson e os pais da pátria caracterizavam os direitos elementares do homem como sendo a vida, a liberdade e o direito à felicidade, não se referiam aos negros, aos índios ou às mulheres de qualquer cor ou condição. A liberdade era para os homens livres. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em França em 89, obviamente um dos marcos fundamentais da história dos direitos humanos, recorda-nos Olímpia de Gouges, que foi guilhotinada em 1793 por ter julgado que os direitos dos cidadãos eram extensivos às cidadãs. Só 100 anos mais tarde é que a noção de direitos humanos abarcou todas as classes de escravos, como sabem. Quanto a Napoleão, aquele que ameaçava a Europa absolutista com dissolventes ideias, dissolventes do poder natural da realeza, esse afirmou que a natureza quis que as mulheres fossem nossas escravas. São nossa propriedade, pertencem-nos, tal como uma árvore que dá frutos pertence ao agricultor. A mulher não é mais que uma máquina de produzir filhos. Mas passemos a tempos mais atuais. Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Os 159 países que integram a ONU, cerca de 130 já ratificaram a Convenção e 22 aderiram à mesma. Portugal foi um dos primeiros a ratificar em 1980 e o Brasil em 81. É muito elucidativa a leitura das declarações e reservas apresentadas por países no ato de ratificação. Aliás, eu tenho aqui alguns exemplares da Convenção, se alguém quiser no fim. Ora, há 3 questões principais relacionadas com o Estatuto das Mulheres sobre as quais são feitas reservas. Estados monárquicos como a Bélgica, a Espanha, o Luxemburgo e o Reino Unido afirmam expressamente que continuarão a reservar a sucessão dinástica para a linha masculina, sempre que possível. A Alemanha, a Austrália, a Áustria e a Nova Zelândia declaram que reservam o emprego das armas na defesa nacional exclusivamente para o sexo masculino. O Bangladesh, o Egito, o Iraque, a Jordânia, o Irão, a Tunísia e a Turquia expressam que não se aplicarão aos seus Estados os princípios da Convenção que possam prejudicar a Sharia islâmica, no que diz respeito ao papel das mulheres como esposas e como mães. Uma segunda ideia com que vos queria deixar. Os grandes objetivos dos movimentos de mulheres enquadram-se atualmente na área dos direitos humanos, com toda a imensidão de questões que esses direitos nos colocam. Fala-se agora de paridade, ou seja, da necessidade de reconhecer que há 2 faces distintas possíveis para o ser humano, profundamente diferentes entre si, o que, aliás, é confirmado pela investigação genética mais recente. Aliás, as mudanças políticas ocorridas em vários países da Europa nos últimos 3 anos fizeram-nos compreender que o que importa é interrogar os sistemas políticos acerca do respeito que efetivamente praticam em relação aos direitos humanos, nas suas infinitas expressões, nomeadamente, mas entre muitos outros, o direito à igualdade perante a lei, o direito à diferença, o direito a viver num ambiente ecologicamente protegido, a autoestima, ou um nascimento emocionalmente gratificante ou uma morte digna.
Fazendo o confronto entre a situação jurídica atual da mulher em algumas zonas do mundo, onde a igualdade jurídica já está obtida, e o seu cotidiano, sou levada a constatar que dentro da família nuclear é ainda a mulher a principal responsável da sua organização e da educação e cuidado dos filhos, quer exerça ou não uma atividade profissional. Será essa a principal responsável da invisibilidade quase absoluta das mulheres nos postos de decisão política a nível central e local? Durante muito tempo assim o pensei, mas atendendo também ao exemplo de alguns países onde a mulher tem um estatuto de igualdade há muito mais tempo do que Portugal, por exemplo, eu sou levada a pensar que esta explicação é demasiadamente simplista. Penso agora que as mulheres não estão tão interessadas como os homens no exercício do poder visível, tal como ele se exprime a nível político. E coloco isto como uma hipótese a discutir. Talvez as mulheres se apercebam que esse exercício não traz tanta satisfação como à primeira vista parece, não é assim tão gratificante. Talvez sejam herdeiras de milénios culturais, preferindo o exercício do poder na retaguarda. Ora, as mulheres, contudo, detêm o poder da reprodução da espécie, e esse é um poder que os homens temem. De certo modo, a mulher ultrapassa a morte ao dar à luz. Os homens não dominam a morte. Contudo, o caso da Noruega também nos faz refletir. Esse país é atualmente dirigido por uma mulher que escolheu para o seu governo um maior número de políticos do sexo feminino do que masculino. Mas há quem sugira que essa ocupação de um espaço tradicionalmente masculino por parte das mulheres se deve ao facto do poder político ter, naquele país, que é altamente desenvolvido economicamente e descentralizado administrativamente, reduzida importância, quando comparado com o poder dos grandes grupos empresariais e financeiros da Noruega, esses sim dirigidos por homens. Olhemos com mais detalhe para as mulheres nos mundos. Precisamente com esse título, ou um título muito parecido, As Mulheres do Mundo, 1970-1990, livro esse que eu trago aqui, acrescido do subtítulo Tendências e Estatísticas, um conjunto de agências das Nações Unidas publicaram um livro que saiu o ano passado, em junho de 91. O objetivo desse estudo foi analisar as eventuais mutações operadas na vida das mulheres e dos homens nos últimos 20 anos em todas as regiões do globo. Para tal, consideraram 5 indicadores: a vida familiar, a liderança e a tomada de decisão, a saúde e a reprodução, a educação e a situação económica e de trabalho. O estudo procura analisar o valor económico e social de indicadores que têm estado ausentes da metodologia tradicional de recolha e apresentação de dados. O relatório divide o mundo nas seguintes regiões: zonas desenvolvidas, África, América Latina e Caraíbas, Ásia e Pacífico. Foram recolhidos dados de 178 países. O estudo conclui que, apesar de algum progresso realizado nos últimos 20 anos, as mulheres vivem uma vida ainda muito mais difícil do que os homens, e isto pelo facto exclusivo de terem nascido mulheres. Ou seja, de terem menos consideração social, porque não são detentoras do poder visível. As discrepâncias e variações entre a condição da mulher e do homem nas várias zonas do mundo, entre regiões, são profundas e confirmam o que todos já sabemos: uma desigualdade afrontosa entre o mundo cinicamente dito desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. Basta lembrar que uma mulher grávida de um país em desenvolvimento corre um risco de morte relacionado com a gravidez ou o parto que se situa em valores que são 80 a 600 vezes superiores ao risco de uma grávida de um país industrializado.
Contudo, as mulheres estão a ter menos filhos agora do que tinham há 20 anos, exceto na África subsaariana, onde a taxa se mantém sensivelmente a mesma. Mas também aí há pequenos sinais de mudança. Em África, o número médio de partos por mulher é de 5 a 6. Aos 18 anos, 50% das mulheres africanas já se encontram casadas. No Bangladesh, 73% casa com 15 anos ou menos. E destas, 21% já deu à luz uma criança antes dos 15 anos. No Brasil, a situação é bem distinta, como sabem. A média de idade da mulher no primeiro casamento é de 22 anos,6. Quanto à vossa taxa de fertilidade, eu li no estudo que era de 5,3 filhos por mulher em 70 e, em 1990, 3,5. Em Portugal é atualmente 1,5. A Organização Mundial de Saúde anunciou em julho deste ano que se fazem no mundo por ano entre 36 e 53 milhões de abortos e destes cerca de 22 são clandestinos. Por sua vez, 40% da população mundial vive em países onde não são necessárias razões especiais até um determinado limite de tempo de gravidez para se fazer um aborto. Obviamente, estes números são influenciados pela China. Quanto ao AIDS, como aqui nós em Portugal dizemos SIDA, cerca de 1/3 dos infectados atualmente a nível mundial são do sexo feminino. Para o grupo etário das mulheres dos 20 aos 40, o AIDS já constitui a principal causa de morte em algumas grandes cidades da Europa, em algumas zonas da África subsaariana e das Américas. Na recente Conferência Internacional sobre AIDS, que se realizou em Amsterdão em julho deste ano, os cientistas concluíram que o vírus do AIDS vai afetar as mulheres em maior número do que os homens. E isto porque as mulheres contraem o vírus mais facilmente que os homens através das relações heterossexuais. A esperança da vida das mulheres e dos homens, contudo, nos últimos 20 anos, tem vindo a aumentar em todas as regiões do globo, mantendo-se a das mulheres superior à dos homens. Mais uma vez são as africanas que têm uma esperança de vida mais baixa, 54 anos, enquanto que nos países desenvolvidos esse número sobe para 75. Também a Assembleia Mundial de Saúde, que se reuniu este ano em Genebra, debruçou-se nas suas discussões técnicas sobre as mulheres, a saúde e o desenvolvimento. Apresentaram um relatório final que aponta para a desigualdade do estatuto das mulheres e dos homens em todo o mundo como a grande causa dos baixos níveis de saúde das mulheres. Olhando novamente para o estudo, há uma secção dedicada à violência na família, que eu sei que é uma questão que preocupa muito os brasileiros e as brasileiras. Reconhece-se que tal fenómeno é muito mais comum do que se poderia calcular, que existe em todas as regiões e classes sociais. Não sendo obviamente possível apontar números globais, estudos parciais revelam, por exemplo, que na Áustria, em 1.500 casos de divórcio, 59% das mulheres referiam a violência como fator decisivo. No Kuwait, em 153 mulheres, 80% afirmaram ter um familiar ou amiga vítima de violência. Em Bangkok, numa zona degradada, mais de 50% das mulheres são espancadas pelos maridos. 1/3 das mulheres assassinadas nos Estados Unidos da América são pelo marido ou companheiro. No Brasil, sei que abriram delegacias especializadas, uma estrutura que eu espero visitar na próxima semana, que nós não temos em Portugal e que lá faz muita falta. Também as Nações Unidas publicaram um estudo que durou 5 anos a fazer, em 89, estudo esse que se chama Violência contra as Mulheres na Família. E confirmam também o que este outro estudo encontrou. Agora, o estudo sobre a violência contra as mulheres da família específico
encontrou é que a violência doméstica não é uma questão de causa e efeito, tipo droga e álcool, violência apenas, mas é um reflexo, fundamentalmente é um reflexo das desigualdades sexuais e económicas que existem dentro da família, onde as mulheres e as crianças detêm menor consideração social. Seria, portanto, um fenómeno estrutural e não só causal. Há ainda que referir, mais uma vez, a forma de opressão violenta que são alvo as mulheres da prostituição. Em 86, a Unesco, pela primeira vez, debruçou-se sobre a questão da prostituição, promovendo em Madrid uma reunião de peritos sobre as causas socioculturais da prostituição e as estratégias contra o proxenetismo e a exploração sexual das mulheres. No relatório final, lemos que se considera que a prostituição das mulheres é um dos aspectos mais graves da discriminação relativa às mulheres, a forma máxima na maior parte das sociedades. É também uma das primeiras vezes que a utilização sexual de uma mulher em troca de dinheiro é considerada lesiva dos seus direitos humanos, por ser um atentado contra a sua dignidade de pessoa. Continua também a coexistir em vastas zonas do mundo e também em Portugal o duplo padrão de moral sexual. De acordo com um psiquiatra português, Francisco Alan Gomes, que realizou um estudo sobre disfunção sexual, esse padrão, e cito, é permissivo e exigente para o homem, enquanto repressivo para a mulher. A análise das histórias clínicas de 55 mulheres e 55 homens confirma a sua influência na origem das disfunções. Nas masculinas, predomina a ansiedade face ao desempenho e o medo de ausência ou diminuição da virilidade. Na mulher, pelo contrário, o conflito básico diz respeito à legitimidade do prazer. Fecha aspas. Voltemos à palavra homem. Apesar do seu fundamento etimológico, já é tempo de rejeitar o significante homem quando nos queremos referir aos seres humanos de ambos os sexos. Precisamente porque na nossa língua o outro significado dessa palavra é a pessoa do sexo masculino. De acordo com os sociolinguistas, os significantes e os significados, obviamente, não são selecionados de forma arbitrária. Traduzem a hegemonia de uma expressão sobre outra e, por sua vez, constitui isto sinal de uma prática social determinada. Obviamente, a língua de que temos que nos servir na nossa comunicação e nas nossas relações interpessoais é uma expressão elucidativa de como a norma é o masculino e a exceção o feminino. Gostaria também de chamar a vossa atenção para outro fenómeno, servindo-me de dados portugueses. Em situação de crise, as mulheres são muito mais autónomas do que os homens. É com certeza significativo que, por exemplo, das 600 pessoas que têm acesso a um refeitório gratuito da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, apenas 60 são do sexo feminino. É com certeza significativo em relação às capacidades ou skills sociais, a autoimagem que detém as mulheres de si próprias, que há muito mais indigentes masculinos do que femininos, muito mais reclusos do que reclusas, muito mais alcoólicos do que alcoólicas e muito mais toxicodependentes homens, cerca de 4 vezes mais do que mulheres. Por exemplo, do total em Portugal em dezembro de 90 estavam internados em estabelecimentos prisionais 9.184 reclusos. Destes, 8.655 eram homens, 529 mulheres. Parece que temos que sugerir que as capacidades afetivas dos homens têm que ser reabilitadas. Os homens necessitam de manifestar as suas emoções. Em toda esta questão da discriminação contra as mulheres, e como ela continua a ser em grande parte invisível, serve-nos refletir sobre o que se passava na República da África do Sul. Como sabem, uma parte do mundo
nas suas vozes autorizadas masculinas na maioria dos casos, manifestaram durante anos o seu repúdio num sistema social e político que estabelecia juridicamente e nos costumes a discriminação contra alguns dos seus cidadãos na base de estes terem uma cor de pele diferente da cor de pele do grupo rássico que detém o poder económico e político. Mas o que se passa com incontáveis milhões de seres humanos que vivem não num único país, mas um pouco por toda a Terra, naqueles países que seguem o islamismo como religião dominante, onde as mulheres, porque o são, veem juridicamente e nos costumes guardados ou limitados os seus direitos ou oportunidades no sistema de educação, no trabalho e no emprego, no casamento, no poder paternal, no divórcio, na administração e herança de bens e na participação cívica, política e religiosa, sem que tal seja objeto de repulsa internacional audida. Aliás, eu achei muito curioso assistir através da televisão à abertura dos Jogos Olímpicos, que foram bem um exemplo concreto dessa desigualdade. Como sabem, o Comitê Olímpico Internacional baniu a África do Sul dos Jogos durante muitos anos, até Barcelona, devido à discriminação racial. Contudo, na cerimónia de abertura era visível que os países de prática religiosa e islâmica praticamente não integravam mulheres nas suas delegações. Será que o Comitê Olímpico Internacional vai banir esses países na base da discriminação sexual que praticam? Voltando ao estudo das Nações Unidas, ele indica que as mulheres são líderes ativas, mas a nível local, mostrando-se muito mais interessadas que os homens na proteção do ambiente e na paz, estando ausentes em grande parte dos órgãos de decisão máxima nos partidos políticos, governos, sindicatos, associações patronais, profissionais, etc. No final de 90, dos 159 Estados-membros das Nações Unidas, 3,8% eram dirigidos por mulheres. Apesar de, no final destas 2 décadas, em quase todos os países do mundo, as mulheres podem votar. Do total dos parlamentares no mundo em 87, apenas 10% eram do sexo feminino. Em Portugal, são atualmente na Assembleia da República 8,6%. Não sei qual é a porcentagem no Brasil. E olhemos para os próprios organismos das Nações Unidas, onde o número de mulheres que ocupam lugares de direção nesses organismos é bem revelador. São 3,6%. O próprio Programa de Proteção do Ambiente das Nações Unidas, grande responsável pela Cimeira do Rio de Janeiro, distribuiu até à data 750 condecorações a pessoas que se notabilizaram nessa área. Destes 750, 12 são mulheres. Bem, eu gostava de colocar outra reflexão. Se houvesse mais mulheres em postos de decisão política, será que os gastos militares teriam aumentado mais de 40% desde 1970 nas regiões desenvolvidas e 130% nas regiões em desenvolvimento? Será também por isso que as regiões em desenvolvimento se mantêm subdesenvolvidas? Quem produz o armamento que alimenta estas constantes guerras, onde a televisão nos mostra dia a dia as mulheres a chorarem sobre os homens mortos e no dia seguinte os homens continuarem a matar-se uns aos outros? Quem controla a grande indústria da droga, a segunda do mundo? Quem controla a indústria do petróleo, a terceira do mundo? É óbvio que se o poder político e económico fosse repartido de forma mais equilibrada entre mulheres e homens, tal não significaria necessariamente menos guerra e mais desenvolvimento. Mas, de qualquer maneira, essa repartição mais equilibrada do poder é um passo necessário, porque corresponde a um avanço qualitativo, será um reflexo do que é a humanidade, género feminino e género masculino, profundamente diferentes entre si, repito,
e porque são diferentes, necessários de forma equilibrada em todos os setores. Na educação e formação, em 1985, havia no mundo 597 milhões de analfabetas e 352 de analfabetos. No entanto, nos últimos 20 anos, a frequência do ensino básico tornou-se uma prioridade fundamental para a maior parte dos países, quer para as raparigas, quer para os rapazes. Também se realizaram progressos significativos na repartição numérica de mulheres e homens no ensino superior, e não só no mundo desenvolvido. Também na Ásia Ocidental, em alguns países do sul de África e na América Latina e nas Caraíbas. Em muitas zonas chegou-se já quase aos 50%. Em Portugal, a taxa de feminização em cursos superiores era, em 88-89, de 54% à entrada na universidade. Também sei que no Brasil, e de acordo com o estudo que tem aqui, a maior porcentagem de estudantes universitárias é do sexo feminino. Reparem que a nossa língua impõe que eu diga estudantes universitários no masculino. Perante esta nova realidade, ou seja, a maioria dos estudantes são do sexo feminino, será que a regra gramatical não vai ser alterada? Quanto à questão da habitação e ao ambiente, o estudo das Nações Unidas conclui que as mulheres que vivem em zonas chamadas em desenvolvimento acarretam ainda com problemas e vivem em condições a nível do cotidiano que são já desconhecidas das mulheres que vivem em zonas desenvolvidas no mundo. E referimos-nos ao acesso à água potável, ao saneamento básico e à eletricidade. A degradação ambiental, que resulta de forças económicas que são dirigidas quase na sua totalidade por homens, cria específicos problemas às mulheres e a seus filhos. Nos últimos 20 anos, também, a taxa de urbanização das mulheres na América Latina e nas Caraíbas aumentou de 59% para 73%. Também o número de refugiadas no mundo nos faz pensar. Estima-se que há 14 milhões de refugiados e destes, entre 70% a 80% são mulheres e crianças. 1.200.000 na América Latina e Caraíbas. As refugiadas desta zona provêm de El Salvador, Guatemala e Nicarágua. Olhando para o trabalho realizado pelas mulheres em comparação com o trabalho dos homens, remunerado e não remunerado, e o seu contributo para a economia, subsistem grandes diferenças entre esses trabalhos. Diferenças em relação ao tempo, ao tipo de trabalho, ao nível de pagamento, à idade e às responsabilidades domésticas. Contudo, em todo o mundo, a participação da mulher no total de mão de obra tem vindo a aumentar nos últimos 20 anos. As mulheres têm, contudo, mais dificuldade no acesso à formação profissional e no acesso ao capital para começarem as suas empresas. É claro que sabemos que o trabalho das mulheres na manutenção do bem-estar das suas famílias não é contabilizado no produto nacional bruto de nenhum país, como não é a riqueza que advém da agricultura doméstica ou produção de bens para venda. O estudo revela que em todas as zonas do mundo, com exceção da América do Norte e da Austrália, onde as horas se aproximam, as mulheres ocupam mais tempo que os homens a trabalhar, incluindo nesse trabalho o doméstico e as atividades remuneradas. Há estudos que indicam que na América Latina e Caraíbas as mulheres trabalham em média mais 5,6 horas por semana do que os homens. Quanto ao tipo de trabalho desempenhado, as diferenças tradicionais persistem. Por exemplo, em Portugal, as mulheres concentram-se na agricultura, na indústria têxtil, nos serviços de educação, saúde e domésticos. Nesta zona do mundo, as mulheres são mais de metade dos trabalhadores dos serviços e de escritório. A repartição salarial continua a ser desigual. Estima-se que, em média, as mulheres recebem 70% do que recebem os homens.
Olhemos para outro estudo, também das Nações Unidas, mas ainda mais recente, divulgado em abril deste ano. Trata-se do Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano. Pretende analisar a maneira como os diferentes países tratam os seus cidadãos e, nomeadamente, analisar o Estatuto das Mulheres. Para tal, utiliza um conjunto de indicadores que cobrem áreas tais como rendimentos, pobreza, ambiente, comércio internacional, migrações, saúde, emprego e educação. Quanto ao Estatuto das Mulheres, o relatório afirma que, e estou a citar, de todas as desigualdades do desenvolvimento humano, a mais flagrante é a que diz respeito aos dois sexos. Numa escala de 33 países em relação às mulheres, a Suécia ocupa o primeiro lugar, o Quênia o 33º, Portugal fica em 19º e nessa escala o Brasil não estava incluído. Portanto, nos primeiros 33, digamos. Entre os 160 países do mundo e face ao desenvolvimento humano, Portugal fica no 39º lugar e o Brasil no lugar 59. As agências das Nações Unidas, como a Unesco, a Unicef, etc., reconhecem agora que sem a promoção da mulher não pode haver desenvolvimento. Portanto, elas integraram os seus programas, portanto, da vacinação das crianças, etc., e quer dizer, integraram os seus programas esta preocupação de que os projetos beneficiem as mulheres, pois verificaram que, se assim for, os benefícios estendem-se ao homem e às crianças. Gostaria também de vos falar das tendências mais recentes a nível da Comunidade Europeia, a que Portugal pertence, como sabem, com mais 11 países europeus. Trata-se da estratégia do mainstreaming, isto na gíria inglesa, e que se pode traduzir na integração das questões da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, como são chamadas na Comunidade Europeia estas questões, em todas as políticas e não olhadas de uma forma separada. Isto parece muito lógico, digamos, mas obviamente tem os seus riscos, que é o risco de diluição. A nível da Comunidade Europeia também pratica-se o que se chama discriminação positiva, com o objetivo de corrigir mais rapidamente as desigualdades existentes entre mulheres e homens, sobretudo nas áreas da formação profissional e no emprego. É assim que em Portugal, como nos outros Estados-membros, há os chamados Programas Operacionais de Mulheres com financiamentos próprios que apoiam também projetos específicos. É também interessante falar aqui das cotas, esta questão polémica das cotas. Em alguns partidos políticos da Europa, e certamente também aqui da América do Sul, e, por exemplo, o Partido Socialista Operário Espanhol e o PS português, mas com certeza que haverá outros, obviamente, na Europa, determinou-se que as listas de candidatos a eleições deverão integrar uma determinada cota de mulheres, geralmente cerca de 30%. Por sua vez, nos países escandinavos, está consignado na lei que os organismos, comissões, etc., que são nomeados pelos governos ou pela administração pública, têm que ter uma percentagem de cerca de 40% de mulheres. Ora, há muitas mulheres e homens que contestam esta política. Acham que assim não se respeita ao mérito e a competência, independentemente do sexo. Ora, nós sabemos que o sistema de cotas é adotado por inúmeras instituições, mesmo que as regras não estejam escritas. Só que essas cotas não se aplicam a mulheres, mas muito mais a razões étnicas ou a regiões, muitas vezes, geográficas. O norte, o sul. Quantas vezes os governos não escolhem os governantes, um do norte, outro do centro, outro do sul. Isso acontece muito na Europa. Por exemplo, é óbvio que o secretário-geral das Nações Unidas não é uma escolha baseada apenas na competência, também na origem étnica. Por melhor e mais
mais competente que seja o Sr. Boutros Ghali, ele foi escolhido também porque era africano e era a vez dos africanos. Nunca, ou ainda nunca, foi a vez das mulheres. Portanto, os poderes têm servido das diferenças para justificar a discriminação. Estabelecem uma norma e quem é diferente é um desviante e, portanto, alvo de algum tipo de discriminação ou de desigualdade. No outro dia, o professor Francisco Iglesias, na segunda-feira, aqui nesta sala, citou as palavras de Montaigne, que se aplicam muito a estas nossas reflexões. Cada um chama de barbarie o que não é do seu uso. Pois vamos a ver se o desenvolvimento ético não será antes uma constatação das diferenças, já não só entre mulheres e homens, mas entre indivíduos, únicos, irrepetíveis e inconfundíveis. A constatação e consequente tolerância da diferença poderia eventualmente demonstrar quão utópicos são os sistemas totalitários, na medida em que impedem a expressão da diferença. Será que a humanidade constatará um dia que o equilíbrio humano e ambiental só poderá ser conseguido na aceitação da diversidade, na integração da alteridade no cotidiano, na aceitação que nada está resolvido ou atingido? O grande marco na definição dos direitos humanos foi exprimir que todas e todos, quaisquer que sejam as suas diferenças, têm que ter assegurados os mesmos direitos. É como que o reconhecimento de que a única maneira de deixar de ter as diferenças é garantir um pano de fundo jurídico sobre o qual estas possam florescer. A situação das mulheres em relação à situação dos homens é comparável à situação dos países pobres e ricos. As mulheres são o sul, os homens o norte. Mas, por sua vez, ainda há que introduzir a distinção entre a condição das mulheres dos países do norte e as mulheres dos países do sul, profundamente diferente, como vimos nas estatísticas. É reconhecido internacionalmente que este desequilíbrio entre sul e norte é afrontoso e destabilizador da paz e impeditivo do desenvolvimento sustentável. O paralelo é evidente. O desequilíbrio do poder entre mulheres e homens é afrontoso e destabilizador da paz e impeditivo do desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Convidaria o público a dirigir perguntas, dona Vicente. Talvez fosse mais fácil dirigir as perguntas por escrito. Eu também gostava de vos dizer que a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, de que eu sou Presidente, da Comissão Portuguesa, que é a comissão que vocês cá também têm em São Paulo, como têm nos outros Estados, o chamado Mecanismo para a Igualdade. Esta comissão foi instituída a seguir à Revolução do 25 de Abril e tem vindo a trabalhar no estudo sobre a situação das mulheres em Portugal, introduzindo as mudanças legislativas e implementando projetos específicos, editando livros, etc, etc. O que eu gostava de dizer é que nós gostaríamos de organizar um congresso em 1994, e o título ainda não está assente, mas seria qualquer coisa como o povoamento português e as mulheres. E eu gostaria de contar com a presença de investigadoras e investigadores aqui presentes, porque constato de facto que neste congresso houve muitíssimas mesas coordenadas, muitíssimas comunicações de grande interesse sobre a situação das mulheres. Eu depois vou enviar aqui à professora mais notícias do congresso. Portanto, isto só será em 1994. Há também uma história engraçada
nas Cortes Constituintes Portuguesas de 1800, logo a seguir a 1822, nós tínhamos um deputado pelo Brasil, que era o Dr. Borges Barros, e nessa data ele propôs que se desse o direito de voto às mães que tivessem 6 filhos, porque ele alegou no seu argumento que ninguém dá mais a um país do que aquele que lhe dá os seus cidadãos. A ideia nem sequer foi discutida, no entanto, foi lançada. Isto consta de um livrinho que eu trago aqui, resume a história das mulheres em Portugal e que foi escrito por uma advogada, uma das primeiras advogadas portuguesas, a Elina Guimarães, que morreu ano passado com 87 anos. Por curiosidade, no Constituinte de 1823, aqui no Brasil, José Bonifácio concordava que as mulheres não votassem, mas propôs aqui na Constituição de 1825 se abrisse uma exceção para as viúvas proprietárias de bens, que essas sim deviam votar. Da mulher? Eu vou ver aqui as estatísticas que eu tenho aqui. Então, as estatísticas que eu tenho aqui em relação à agricultura é que em 89, no quarto trimestre de 1989, cerca de 17% da população empregada trabalhava na agricultura em Portugal. E que destas trabalhadoras e destes trabalhadores, as mulheres eram 52% da mão de obra que trabalha na agricultura e cerca de 4% da que trabalha nas pescas. No norte do país, as mulheres são um elemento preponderante da agricultura familiar, uma vez que a maior parte dos homens exerce também outra atividade noutros setores. No sul do país, a maioria das mulheres que trabalham na agricultura é assalariada. Também em Portugal predominam as empresas agrícolas familiares. 70% dos agricultores são por conta própria, sem pessoal ao seu serviço. As mulheres pertencentes a esta categoria profissional, portanto, agricultores por conta própria, representam 74% do total de agricultoras e os homens 65%. Com a adesão às comunidades europeias, foram introduzidas grandes alterações na produção agrícola e ainda estarão para ser introduzidas muitíssimas alterações. Portanto, é um setor que está em grande mudança, quer para as mulheres, quer para os homens. Duas perguntas. A primeira diz: você citou dados alarmantes sobre a situação feminina. Que possíveis soluções você, como presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, proporia para a mudança dessa situação? Pois esta pergunta é a grande pergunta. É um trabalho cotidiano que as mulheres têm que fazer, um trabalho de acordar, de milénios de condição cultural em que temos vivido. É um trabalho que alguns homens também estão interessados em partilhar. Obviamente não há soluções acabadas, não há soluções feitas, não há receitas. É um trabalho que está profundamente ligado ao desenvolvimento
a todas estas questões que agora se colocam em relação à ecologia, em relação aos pobres e aos ricos, todas as questões cada vez mais são reconhecidas como interrelacionadas. Nós não podemos isolar as questões umas das outras. Temos que as encarar e temos que as trabalhar de uma forma interdisciplinar, multidisciplinar, integrando todas as visões. Não podemos especializar, como tem sido um pouco a tendência, especializar, isolar as questões. Portanto, eu penso que, obviamente, depende muito de nós próprias, de cada uma de nós. Eu penso também, já passou o tempo, pensamos que os outros vêm resolver os nossos problemas. Eu também trouxe, claro, a Carta da Terra, que vocês conhecem muitíssimo bem, que foi aprovada aqui no Rio de Janeiro, e que tem uma única referência à situação específica das mulheres, quando é o princípio da participação para o desenvolvimento sustentável. E diz que tem que ser reconhecida a importância do papel de todos os grupos e indivíduos, particularmente mulheres e minorias, nas sociedades onde os seus direitos não são plenamente exercidos, enquanto protagonistas nos processos de desenvolvimento e de proteção do ambiente. O que eu penso é que, sem dúvida que estas estatísticas que estivemos a ver, se por um lado nos desanimam, não é? Porque pouco se passou em 20 anos, mas também 20 anos na história da humanidade é muito pouco tempo. Contudo, para nós, como indivíduos, é muito tempo, não é? É essa contradição. Há aqui eu trouxe um quadro que é uma síntese do que seriam as perspectivas para o desenvolvimento do Estatuto das Mulheres. Podemos ver que vamos de um reconhecimento individual dos problemas para o reconhecimento nacional, com a criação de organismos próprios e com o fortalecimento das organizações de mulheres, para depois um reconhecimento global. Na área da reprodução, começamos com a contracepção, avançamos para o planeamento familiar, ou ainda não, depende das zonas do mundo, e avançaremos para o domínio da fertilidade. Na questão da alfabetização, começamos a alfabetização, temos que passar para a educação e depois para a educação superior, a ocupação dos lugares na educação superior. Quanto à questão do trabalho, a igualdade salarial é um primeiro passo. Depois avancemos para a independência económica e depois para o controle sobre os recursos económicos. Em relação à participação política, temos que passar do mero votar para a tomada de decisão política e depois para a ocupação de lugares de poder. Qual a relação entre a Comissão de Direitos da Mulher e a Comissão de Direitos Humanos? Em Portugal, existe uma Comissão de Direitos Humanos? Em Portugal não há uma comissão estatal com o mesmo tipo de estrutura de direitos humanos como há a Comissão dos Direitos das Mulheres. Há muita ideia na Europa que as questões dos direitos humanos se integram, não é? Em tudo. É claro que, à custa desta tal integração, muitas vezes os direitos das minorias, dos grupos sem voz, ficam esquecidos. E dizem-se grandes generalizações e depois não se olha, de facto, para os direitos humanos das pessoas e de determinados grupos de pessoas. Portanto, em Portugal, como nos restantes países da Europa, e em todos existem comissões semelhantes àquela onde eu trabalho, e de facto podem existir, obviamente, existem organizações não governamentais, até como seja a Cruz Vermelha, as organizações da Cruz Vermelha nos vários países, que aprofundam a questão dos direitos humanos,
todos os governos fazem-se representar nas Comissões de Direitos Humanos das Nações Unidas, que tem há um organismo próprio das Nações Unidas com sede em Geneve, e aí que se reúnem com muita frequência, e aliás em 1994 vai haver uma destas conferências mundiais das Nações Unidas, tal como houve a do Ambiente no Rio de Janeiro, vai haver uma sobre os direitos humanos. E uma das coisas que preocupa a Comissão onde eu trabalho, que nós já estamos a negociar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é precisamente dar visibilidade que a delegação portuguesa e todos os trabalhos preparatórios da delegação portuguesa deem visibilidade aos direitos das mulheres como direitos humanos fundamentais. Uma das questões bastante polêmicas no movimento das mulheres é a defesa do direito ao aborto feita pelos grupos feministas. Desde enfim, a pessoa pede os dados referentes ao número de mulheres que morrem por aborto no mundo. Eles estão computados? Pois, a questão do aborto é muito complexa, não é? Muito dolorosa. Em relação às estatísticas, de facto, há muitas estatísticas que se avançam, mas estão pouco contabilizadas. Em Portugal, nós já conseguimos baixar muitíssimo a taxa de mortalidade materna nos últimos 18 anos. Conseguimos, de facto, baixar para qualquer coisa como 8 mulheres por 100 mil partos morrem em Portugal. Dessas 8, cerca de 3 morrem, isto foi o ano passado ou o ano anterior, por razões relacionadas com complicações do aborto clandestino. Portanto, obviamente, isto é a situação portuguesa, haverá outros países onde o aborto clandestino mata numa percentagem muito superior. Em Portugal, atualmente, o aborto é permitido em determinadas circunstâncias. Portanto, a saúde da mulher, eu posso ver exatamente para vos dizer com maior exatidão. Portanto, em caso de violação, portanto, para evitar o perigo de morte ou grave e irreversível lesão para a saúde da mãe, quando haja seguros motivos para prever que o nascituro venha a sofrer de forma incurável de doença grave ou malformação, quando a gravidez tenha resultado de violação. Em qualquer um destes casos é necessário o aborto ser feito por um médico em estabelecimento hospitalar oficial ou oficialmente reconhecido e com o consentimento da grávida. A lei reconhece o direito à objeção de consciência por parte dos médicos e profissionais de saúde. O que eu penso que é uma situação profundamente injusta é a situação que nós tínhamos em Portugal, em que juridicamente, embora na prática poucas vezes acontecesse, as mulheres podiam ir para a prisão, portanto, podiam ser condenadas a penas de prisão pela prática de um aborto. Pela comparação feita entre homens e mulheres, e norte e sul, que ficou extremamente visível na abertura dos Jogos Olímpicos, com delegações enormes dos países do primeiro mundo e, às vezes, 1 ou 2 representantes de países africanos, quais as esperanças a curto prazo que a humanidade pode ter para atenuar essas desigualdades? Pois esta também é uma questão chave. Pois eu penso que talvez um caminho importante a fazer, nomeadamente a nível dos países africanos, e eu não conheço de maneira nenhuma profundamente os países africanos, mas já visitei alguns, já trabalhei
em Angola, em Moçambique, em São Tomé e no Quênia. E o que eu verifico é que os países africanos, após a independência, no fim, continuaram numa situação de profunda dependência em relação aos países industrializados. E uma dependência tão profunda, uma dependência quase paralisante. Os países africanos, as elites africanas têm constantemente, situam o desenvolvimento em relação às ajudas externas que possam ter. E, de facto, eu penso que os países africanos têm de contar mais consigo próprios, com os seus próprios recursos humanos, com os seus próprios recursos naturais. E, de facto, todos os imensos projetos que se têm desenvolvido em África nos últimos 10 anos, infelizmente, resultaram numa situação dramática, não é? Como sabem, que são reveladas pelas estatísticas. Hoje em dia, as populações africanas vivem em situações de pobreza absoluta, em muitas zonas, vivem em situações mais de pobreza, quer dizer, uma miséria profundamente atroz e confrangedora, e, de facto, eu tenho uma certa esperança nas mudanças políticas que se têm operado em alguns países africanos, numa tendência mais de democracias, ou pelo menos sistemas políticos onde seja autorizada uma expressão, as tais diferenças, não é? A expressão de vozes, de outras vozes, e afastarem-se dos sistemas partidos únicos. Mas, de facto, eu penso que o grande passo a dar é os países olharem para si próprios e tomarem conta das suas vidas. Quer dizer, isto é muito fácil de dizer, obviamente, mas, de qualquer maneira, penso que esta dependência constante, nomeadamente dos organismos das Nações Unidas, tem sido bastante prejudicial. Tem infantilizado esses países. E os projetos dependem sempre de ajuda externa, em vez de dependerem de si próprios. Uma outra pergunta aqui. No Brasil, a propaganda é bastante sexista, é muito veiculada na mídia em geral, por outro lado, se veicula muitíssimo também a propaganda com a mulher ligada aos papéis tradicionais de dona de casa, mãe, esposa. Como é isso em Portugal e na Europa em geral? Existe um discurso a respeito a nível da ONU, uma discussão a respeito a nível da ONU ou de comissões acerca dos direitos da mulher a nível internacional? Propaganda é publicidade. Publicidade. Pois, publicidade. Nós, em Portugal e na Europa, isto é uma questão que é debatida há muito tempo. Por exemplo, em Portugal, nós temos um código de publicidade. O último código de publicidade foi aprovado em 90. Aí proíbe-se a publicidade que atente contra a dignidade da pessoa humana. E a publicidade que contenha qualquer discriminação em virtude da raça ou do sexo. E, em princípio, os países europeus têm este tipo de código. Contudo, isto não evita que, cá como lá, de facto, a publicidade se sirva muito de uma linguagem profundamente sexista, de uma linguagem muitas vezes ofensiva, não é? Das pessoas, para transmitir as suas mensagens. E, infelizmente, quer dizer, fazem estudos de mercado, não é? Obviamente, eles não vão gastar aqueles milhões de dólares para fazerem estudos de mercado e, pelos vistos, consideram que essa é uma boa maneira de comunicar com o público, não é? Sobretudo através da televisão. Portanto, essa é uma questão que preocupa os movimentos feministas e os movimentos de mulheres da Europa e que preocupa a Comissão. Por exemplo, sempre que surge uma publicidade, uma propaganda dessas em Portugal, quer as organizações não governamentais de mulheres que têm assento lá na Comissão, quer a própria Comissão, nós escrevemos, protestamos, etc.
Claro que o nosso protesto não tem muita força, dado que as agências de publicidade movimentam, não é? São grandes empresas, muitas vezes grandes empresas multinacionais, e eu tenho vindo, aliás, a dialogar com uma dessas empresas e até, porque às vezes parece-me que até estão desfasadas do que já é o cotidiano, quer dizer, ali há qualquer coisa, e de facto há algumas mudanças, obviamente que também já assistimos em Portugal, agora ultimamente há esta coisa de mostrar o pai a dar beijos aos filhos, o pai terno, o pai simpático, como há também a utilização do corpo do homem. Também estamos a assistir a isso. A publicidade é uma grande indústria e, de facto, o que nos está a preocupar em Portugal, como com certeza aqui, não é só a publicidade, mas é, em geral, a violência que a televisão diariamente nos serve. A violência quer nos telediários, quer através de filmes, muitas vezes importados dos Estados Unidos da América e, de facto, veiculam, banalizam a violência de tal forma que é extremamente preocupante e é uma discussão que se está a fazer. Aliás, no outro dia, o Karl Popper deu uma entrevista num jornal italiano e atreveu-se a dizer que ele achava que devia haver censura na televisão porque era de tal modo nefasto o impacto da violência na televisão nas crianças. Portanto, é uma grande questão que está em discussão, porque nós todas lutamos pela liberdade de informação e estamos a entrar numa fase em que agora quem manda é a liberdade dos proprietários dos meios de informação. E a nossa liberdade não é respeitada. Portanto, eu acho que isto é uma discussão que todos devemos fazer em relação à violência, em relação à pornografia veiculada através dos meios de comunicação social. Eu vou pedir licença para fazer um pequeno à parte e lembrar o quanto é central no conhecimento contemporâneo a questão das mulheres e o quanto se liga à frente polêmica e de crítica no mundo contemporâneo nesse sentido. Nós, no século XIX, tínhamos lutas de poder entre nações, entre instituições, e hoje em dia nós temos as lutas concentradas no cotidiano. O sistema de comunicação de massas, a publicidade, a propaganda, a disciplina do cotidiano, o que faz com que as ciências humanas em geral tenham se revolucionado e passado por uma transformação epistemológica que se focaliza hoje as questões da humanidade ao nível do cotidiano. E dentre essas vertentes mais radicais do pensamento das ciências humanas hoje, nós temos, por exemplo, a epistemologia filosófica, a transformação que tornou possível colocar questões de conhecimento que possam enfocar valores relativos à vida de todo dia. Tanto a crítica da filosofia das ciências, por exemplo, hoje em dia se discute muito a existência de múltiplos sistemas de valores e múltiplas lógicas. Nós temos conjuntos de verdades, razões parciais. Então há uma divisão, uma multiplicidade de eixos de conhecimento e de crítica que procuram, sobretudo, desfazer tudo o que é sistema, tudo que é único, massacrante, monopolizante, de uma visão total do mundo. De modo que aí entra, como vanguarda crítica, o interesse pelos estudos das mulheres, que faz parte desta ampla frente crítica e polêmica de cultura alternativa, de resistência à cultura dominante, que é um modo de se poder sobreviver à infiltração que nos permeia a todos de um tipo massacrante de cultura massificada que diz respeito a cada gesto, a cada momento do cotidiano das pessoas. Então, por aí que eu queria lembrar o quanto nós temos aí colocado de uma forma central a questão das frentes polêmicas e críticas de conhecimento e os estudos de mulher.
Agora eu tenho uma outra pergunta, que talvez seja a última, porque tenho a impressão que há uma outra conferência programada daqui a 10 minutos. E essa última pergunta, muito à margem disso que nós estávamos comentando, quanto na consciência contemporânea e crítica ocupa um lugar muito central as questões não apenas de política pública, mas também desse movimento de conscientização, de crítica em torno da situação do cotidiano, da sobrevivência, do dia a dia, questões de saúde, da vida, dos valores em oposição ao armamento, à massificação em todo sentido, a sistemas de publicidade, tudo isso. De modo que a questão homem-mulher se coloca como uma vertente dessa consciência crítica que é central, não é muito lateral, nem muito específica demais, é central hoje em dia, porque o centro das nossas lutas estão no cotidiano. Aqui vem uma outra pergunta que polariza então. A senhora polariza o problema opondo homens a mulheres e para isso baseia-se em dados acadêmicos. O que a senhora pensa dos movimentos sociais da América Latina contra a pobreza que primam pela união entre homens e mulheres, buscando juntos saídas para seus problemas? Penso aqui nos exemplos dos mineiros da Bolívia, das lutas pela terra no sul do Brasil, entre outros. Tem uma parte aqui da pergunta que eu não consegui ler. Aqui é uma pergunta um pouco totalizante. Pois, obviamente que tudo o que eu disse favorece que as mulheres e os homens unam os seus esforços a favor do desenvolvimento contra a pobreza, a favor do mundo ecologicamente protegido, etc, etc. Portanto, de maneira nenhuma eu estou a dizer que as mulheres devem lutar, não se trata de uma luta entre mulheres e homens. Mas o que nós temos é que analisar que as mulheres e os homens que vão para essas lutas contra a pobreza estão de facto em situações profundamente diferentes, quer quanto ao nível de instrução, quer quanto ao número de horas que trabalham por semana, o tal cotidiano de que falava aqui a professora Otila, o cotidiano das mulheres e dos homens, ambos interessados em acabar com a pobreza, têm isso obviamente em comum, mas de qualquer maneira estão em condições diferentes, estão em situações diferentes. Portanto, obviamente também não se trata de primeiro subir, alterar e depois avançar contra a pobreza. Não se pode separar, segmentar assim a vida. Não é isso. Agora, nós não podemos ser cegos para a realidade. É que estas questões das desigualdades, do desequilíbrio do poder, estão de tal modo interiorizadas e de tal modo permanentes à nossa volta que se tornam de facto invisíveis. Mas eu gostava também que a professora Otila dissesse que penso que isto vai até bastante dentro da linha que estava a falar há pouco. Não sei se quer perceber. Bom, acho que o que eu disse antes já responde à pergunta. Então vamos encerrando aqui. Agradeço muito a dona Ana Vicente. Muito obrigada à professora Otila por ter estado aqui comigo e termos dialogado. Portanto, eu tenho aqui algumas convenções